Cat, vamos ter uma sessão em Endor? Eu não. Eu quero ter uma sessão com Deus, estudando a lição. Fala, minha gente, chegamos então ao vídeo da terça-feira. Antes de começar o vídeo da terça-feira, que eu acho que esse aqui praticamente, na minha opinião, são um dos vídeos mais difíceis de serem gravados desde que começamos 1 ano e meio de projeto. Eu gostaria de estar deixando bem claro, tá? Não estamos com intenção alguma de ofender religiões, ofender as pessoas nenhuma, ok? Estamos aqui desvendando com base na Bíblia, não estamos inventando coisas da nossa cabeça, estamos usando os versículos bíblicos para desvendar o que a Bíblia ensina sobre imortalidade. E o assunto imortalidade de hoje vai falar sobre imortalidade da alma. E o que tem a ver nessa história de 1 Samuel 28? Então, Cat, diga para nós qual que é a origem dessa coisa toda chamada imortalidade da alma. Bom, a origem da imortalidade da alma, ela vem lá da filosofia grega. E agora, Luan, eu já quero fazer uma pergunta para você para a gente começar com tudo aqui essa lição. O que é um movimento ecumênico e o que o Apocalipse ele fala sobre isso? Certo, gostaria que você lesse, então, para eu me basear aqui na pergunta, Apocalipse 16:14. Leia aí para a gente, por favor. Em Apocalipse 16:14 diz assim: são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Perfeito. Olha só, aqui está falando sobre o sexto flagelo ou a sexta praga. Então, Cat, aqui está se falando que a besta, se você vê lá nos estudos de profecia, você vai entender que a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar são poderes religiosos e políticos que são usados pelo inimigo, que são usados por Satanás, que vão estar aqui nesse dia aqui que você acabou de dizer, se ajuntando os reis do mundo, ajuntando todos os povos para uma peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Está se referindo a uma união ecumênica, é isso, é união entre poderes políticos, militares e religiosos para uma batalha, tanto física quanto espiritual. Então, a agenda ecumênica vai ser isso, a união das bestas, que se você estudar sobre profecias, você vai entender quem realmente é a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar, junto então com espíritos de demônios, operadores de sinais. Então a Bíblia está dizendo aqui que quem opera sinal não está do lado de Deus. Quem faz algumas coisas desse tipo não está do lado de Deus. É o que a Bíblia está falando aqui. E eles então vão se unir junto com os reis do mundo para alguma coisa, que é perseguir os cristãos que realmente são fiéis à palavra de Deus. Se você ler aqui o restante da história em Apocalipse, você vai entender mais sobre isso. Muito bem, Luan. E Luan, como que o espiritualismo ele favorece o fortalecimento dessa agenda ecumênica? Certo. Aqui, no mesmo verso bíblico que você falou, aqui a Bíblia está falando que os operadores de sinais, as pessoas que utilizam dessas práticas, elas vão favorecer essa união. Então, quando tiver essa união, quando você citou que a origem da imortalidade da alma vem de onde? Da filosofia grega. Da filosofia grega. Ao longo da história, essa imortalidade da alma chegou até os nossos dias. Como? Através dos judeus que adotaram essas filosofias, através da Idade Média, através da Igreja Católica, e depois vem o protestantismo, que também herdou essa filosofia e veio até os nossos dias atuais. Sim. Então, a imortalidade da alma é algo antigo que caminhou ao longo das eras e chegou até nós hoje. E se você parar para pensar, imortalidade da alma tem em muitos lugares isso. Imortalidade da alma tem
em pessoas que não acreditam em Deus e tem pessoas que acreditam em Deus também. Em religiões que acreditam em Deus, mas que estão incorporadas com essa ideia. Possivelmente, a imortalidade da alma é algo que vai ser um dos motivos que vai fortalecer a união entre esses povos, para que aconteça essa grande peleja do Deus do dia, do Deus Todo-Poderoso. E manda então o próximo verso bíblico para a gente complementar. Lê então pra gente, Luan, agora Isaías 8, 19 e 20. O 19 e 20 tá desse lado aqui, calma aí. Aqui, não. Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos por todos, recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Se você pegar aqui a Nova Versão Internacional, eu vou ler esse verso bíblico aqui de novo, né? Isaías 8, certo? Isso. Fala de novo aí, Isaías 8. Isaías 8, 19 e 20. 8, 19 e 20. Consultai os necromantes, adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva ou o amanhecer. Por que, Cat, consultar as trevas em vez de consultar o alvorecer ou o dono da luz? Olha, quando a gente pega as pessoas que consultam, isso é porque elas querem geralmente uma resposta imediata, uma coisa ali na hora. Certo. E querendo ou não, o espiritualismo, ele é uma maneira mais fácil de ter uma resposta ali na hora, mas a gente sabe que isso não vem de Deus. Porém, você está vendo ali a pessoa, né? Uma coisa palpável. Então, quando as pessoas elas consultam as trevas, elas consultam o espiritualismo, é porque elas estão num momento ali de dor, de desespero, e elas querem o mais fácil, né? O mais rápido, o caminho mais fácil. Exatamente, uma resposta imediata. Sendo que a gente sabe que o correto é a gente confiar em Deus e esperar que Deus ele vai nos responder. Deus ele sabe de todas as coisas, Deus ele cuida de todas as coisas. Então Deus ele sabe o que é o melhor para nossa vida. Mas aí, Luan, o que eu quero que você leia agora? Apocalipse 22, 14 e 15, só para a gente finalizar. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então a própria Bíblia, ela diz o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é da vontade de Deus e o que não é. Então a gente não precisa nem falar muita coisa, porque a própria Bíblia, ela mesma diz o que é de Deus. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso daqui que está na nossa mão. Deus, quando ele deixou isso daqui pra gente, é porque ele sabia o que era o melhor pra gente, ele sabia para que caminho a gente ia tender aí, né? Que é sempre pelo caminho mais fácil. Querendo ou não, a gente sempre procura ir pelo caminho mais fácil, pela resposta mais rápida, pelo aquilo que é imediato. A gente procura refúgio em coisas mundanas, mas Deus, ele já tinha deixado isso pra gente, né? As pessoas que vão entrar no reino dos céus ou não. Então isso é bíblico, não é uma coisa que nem eu e nem o Luan tá falando aqui, não é a nossa opinião. Isso daqui é baseado na Bíblia. Então Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor pra nossa vida. E quando ele disse que essas pessoas, elas não vão entrar no reino dos céus e quem pratica isso também não vão entrar no reino dos céus, é a justiça de Deus. É porque ele sabe o que é o melhor pra gente. E o melhor pra gente é sempre estar ao lado dele e consultar ele, porque ele cuida de nós e ele sabe de todas as respostas. Perfeito. Então, é isso e até o vídeo de amanhã. É isso. Acompanhe a gente agora no vídeo de amanhã. Quarta-feira a lição vai estar muito boa também.